Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar novamente com as pessoas que querem começar na pintura em tecido ou em qualquer tipo de pintura, querem começar a desenhar, enfim. Eu chamo isso aqui, que eu vou mostrar para vocês hoje, de a base, tanto para eu aprender e pintar até hoje, quanto também para eu desenhar. Considero isso aqui a base para tudo que eu sei de pintura e desenho. Grafitar. Você pegar aí um grafite, qualquer um lápis escolar, um lápis de desenho, qualquer grafite que você tenha na sua casa, você pode estar fazendo isso aí. Olha só, trabalho de sombra e luz. Estou começando a deixar uma parte bem escura e vou levando, clareando esse meu desenho. Esse meu grafite que eu tô fazendo é em cima desse papel. Agora eu vou começar a escurecer novamente. Quando a gente começa a grafitar alguns desenhos, a gente começa a ter noção de onde ficam as sombras e de onde ficam as luzes, para dar toda a forma que um desenho precisa. Esse daí é um exercício básico para você começar a aprender a grafitar. Você começar a ter leveza na sua mão para você deixar lugares mais escuros e lugares com menos grafite, lugares mais clarinhos. Esse grafite que fica assim um tanto riscado, dependendo do lápis que você esteja usando, quando a gente passa assim o dedo, olha, ele espalha, se emendando melhor e ficando mais suave. Isso aí é uma coisa que eu faço até hoje. Quando eu comecei a desenhar, assim, um tempinho depois, quando eu passei a desenhar, já dando formas melhores aos meus desenhos, eu comecei a fazer sombras e deixar pontos com menos grafite, de luminosidade para os meus desenhos. E a partir de então, isso tem me ajudado muito. Veja só, aquela parte de cima eu apaguei ele um pouquinho com o dedo, e essa parte aí de baixo, eu vou deixar ela tal qual eu fiz o primeiro. Eu gosto mais dessa parte aí de baixo. O grafite, ele vai te dar noção de sombra e de luz de qualquer desenho. Se você souber pegar um risco e souber colocar os pontos de sombra dele, na hora de você pintar, você sabe exatamente o que você precisa fazer. Isso vai te dar leveza na mão, isso vai te dar noção de profundidade, de sombra, de luz, de tudo o que você precisar para colocar na sua pintura. Eu costumo dizer que a pintura, ela é só encher espaço. O real sentido dela são as sombras e são as luzes. E se você sabe fazer um grafite, você sabe onde colocar, assim, com um lápis, no seu desenho, o lugar de sombra, você sabe encontrar o lugar de luz, você vai saber pintar perfeitamente esse risco que você esteja grafitando. Olha só, eu fiz aí um círculo e vou colocar um ponto de luminosidade voltado para o lado direito na parte mais alta. O que vai acontecer? Primeiro eu vou acender um pouco essa em volta, para eu não perder meu desenho. E depois eu vou escurecer o lado esquerdo e mais baixo, uma vez que a minha luminosidade esteja vindo do lado direito e do ponto mais alto. Olha só, eu gosto de ir fazendo um esfumaçado. Eu chamo de esfumaçar esse grafite. Isso que eu passo o dedo para suavizar os excessos de grafite que vai ficando solto em cima da minha folhinha. E daí é um processo, você vai escurecendo levemente, vai puxando esse escurinho, cada vez deixando ele mais suave, para cima desse círculo. Aí é uma sombra circular, ela é diferente, ela não é igual àquilo que a gente estava fazendo, né? Esse risquinho, que seria muito bom para um retângulo, para um triângulo, para um quadrado. A sombra circular, você tem que ir tendo todo um cuidado de escurecendo de uma forma circular, olha só, que está arredondado esse escuro e que está sendo suavizado de uma forma também circular para esse meio. Para deixar isso aí parecendo uma esfera.
Se a gente não tomar cuidado, a gente vai deixar isso aí estranho, não vai ter uma noção de esfera, porque para uma esfera a gente precisa ter sombra em todas as partes, em todo o seu em volta. Sendo que nesse caso eu vou respeitar o lado direito e principalmente mais alto como luminosidade. Eu vou colocar outro círculo aí atrás, fazer outro desenho circular, para a gente também grafitar, dar uma noção de esfera para esse outro também. Olha só, primeiro eu vou marcando. Quem conseguir fazer aquele círculo perfeito com o seu lápis, pegar e fizer, maravilha, parabéns. Eu não consigo, eu vou fazendo ele assim, riscando aos pouquinhos até chegar no ponto que eu quero, que eu estou precisando. Olha só, fiz a ideia do meu círculo e vou começar a escurecer. Se eles estão juntos, se eles fazem parte do mesmo desenho, significa que a luminosidade desse segundo círculo vai vir do lado direito da parte mais alta. Então, esse lado esquerdo, a gente vai escurecer mais ele. E o lado direito, eu vou deixar só marcado, só o desenho mesmo, e levemente esfumaçado por ser uma esfera. Vou unindo um pouco esse grafite, melhorando esse contorno. Quando você fizer um desenho, que você grafitar ele, deixa o risco bem forte, a separação de elemento para elemento, mais forte do que o grafite em si. Porque se você não deixar assim, na hora que você for passar o desenho para o seu tecido, você pode perder um pouco a noção de onde passar esse risco. Quando eu faço um desenho para vocês, se ele tiver grafitado, ou eu deixo esse grafite bem suave, ou eu passo uma caneta nos riscos principais, para que o grafite não esconda eles e você não tenha dificuldade em encontrar o risco para passar no seu desenho na hora que você imprimir. Olha só, vou escurecendo o lado esquerdo da mesma forma que eu fiz na outra. O lado direito eu vou respeitando. E essa é uma forma de você fazer. Seria como se houvesse um afastamento dessas duas esferas, de forma que a luminosidade passasse tranquilamente entre elas. Mas, se a gente quiser, a gente pode fazer essa sombra caindo em cima dessa esfera que está atrás, a sombra dessa que está aí na frente. Pintamos primeiro. E para isso, olha, eu vou marcar e vou escurecer uma sombra assim bem forte, bem marcada mesmo. Vou enchendo isso aí. Você viu que a esfera da frente se uniu a essa de trás? Agora, a gente precisa acender esse risquinho dessa da frente. É aquela necessidade que te falei, que às vezes eu faço com a caneta, para não perder o meu risco principal, principalmente quando eu vou passar o desenho para vocês. Quando eu estou só grafitando para mim, não tem problema. E aí, olha, eu já deixo uma sombra. Uma sombra que foi causada por essa esfera que está à frente. Vou fazer um chãozinho aí também, para não deixar isso aí assim voando. E para esse chão, essa quina aí, esse cantinho de profundidade, eu vou deixar ele bem escuro. A parte do chão, próximas às esferas, ganhará uma boa quantidade de grafite, ficará mais escura. Conforme a gente vai se afastando delas, a gente deixa mais suave. Esses risquinhos que eu vou fazer aí, eu preciso estar puxando no sentido horizontal, que estamos fazendo chão agora, não é? Então, deixe esses risquinhos no sentido horizontal. O que eu queria que você entendesse com esse grafite? Pense você, se nós fôssemos pintar agora essas esferas, o que faríamos? Pegaríamos um tom, encheríamos uma esfera dessa inteira, e o lugar que a gente tá vendo mais escuro, a gente ia pegar um tom mais escuro, colocar nele, e o lugar que a gente tá vendo mais claro, poderíamos estar pegando o branco ou uma tonalidade mais clara e colocar em cima dela, misturando isso aí, esfumaçando essa tinta, deixando o ponto de sombra e deixando o ponto de luz. Veja você o que nós fizemos antes e o que nós fizemos agora.
Foi basicamente a mesma coisa, só que nós fizemos direto, porque não tinha nenhum desenho, foi livre, e a outra, a gente saiu fazendo um movimento circular para dar um sentido de circunferência, que era o nosso desenho. Mas, voltando à ideia da pintura, uma vez que a gente já sabe onde colocar sombra e onde colocar luz, a gente só precisaríamos ter a preocupação de escolher as tonalidades. Essa é a ideia que você precisa ter na hora da pintura, lugar de sombra e lugar de luz. O resto é só escolher cores e preencher o espaço. Vamos ver esse daí. Vou fazer essa caixinha, vamos dizer, e olha só como eu vou fazendo ela. Fiz o risquinho da lateral, estou grafitando. Você pode estar grafitando como eu estou fazendo no sentido vertical e você pode estar grafitando no sentido horizontal. Eu vou fazer essa parte aí no sentido vertical, os outros eu faço no horizontal para você ter ideia. Mas você pode estar fazendo os dois, a caixinha inteira só com um sentido. E você pode estar fazendo em outros sentidos também, vertical, horizontal, um pouco mais para lateral, enfim, em movimentos circulares, fica bem a seu critério na hora de como você vai fazer esse preenchimento, esse grafite. Olha aí, essa parte de cima aí eu tô puxando no sentido, os meus risquinhos puxando no sentido horizontal. Para essa parte da frente, eu posso também continuar puxando no sentido horizontal, sem emendar a parte de baixo à de cima. Pode parecer difícil, você achar que vai se emendar tudo aí, mas não vai. Só é a gente ter um pouco de sombra, acrescentar um pouco mais de sombra, que já faz uma boa separação. Observe que para essa parte da frente, eu vou deixar o lado direito mais escurinho, o lado esquerdo com mais luminosidade. Olha só a separação em cima. Eu fiz, além de fazer o meu risco assim bem marcadinho, eu vou escurecer um pouquinho ele descendo. Tá vendo? Mesmo que esse risco não tivesse muito forte, mas já ficaria separado. Só com essa sombra já ficaria separado. Se nós fôssemos jogar cores aí para essa caixinha, dava pra gente já ter total noção de onde nós colocaríamos sombra e de onde nós colocaríamos luz. Por isso que eu lhes digo que grafitar é uma das coisas que mais me ajudou, que me deu toda a noção que eu tenho de pintura e de desenho. Porque eu aprendi onde sair e como sair colocando sombras e luzes para fazer aparecer o meu desenho. Para fazer aparecer, para dar todas as suas formas, todos os seus detalhezinhos. Eu faço apenas com esse sentido, sombra e luz. Olha só se a gente sai unindo alguns círculos. Com alguns círculos, a gente já pode formar uma florzinha. E para a gente pintar essa florzinha, a gente pode ficar assim perdido, sem saber o que fazer. Mas veja bem que na hora que eu colocar as sombras dela, a gente vai ter toda a noção de como conseguir pintá-la. Está aí só um risco vazio, sem noção alguma. Mas eu vou escurecer as pétalas que saem desse centro, olha só, vou levemente escurecendo aí no em volta. Ou seja, vamos que eu pintasse esse centro de amarelo, essas pétalas de rosa. Eu estaria passando aí um púrpura no em volta do amarelo, desse centro amarelo. Iria esfumaçar levemente esse púrpura para cima das pétalas. Veja só. Eu estaria nesse momento puxando a tonalidade púrpura para cima das minhas pétalazinhas, no caso pintadas de cor de rosa. E para as separações das minhas pétalas, eu iria nesses risquinhos aí, ó, nesses encontros de círculos, na parte de dentro da minha florzinha, eu iria escurecendo um pouquinho. Dessa forma, eu já ia deixando uma pétala por baixo, outra por cima,
E todos esses encontros desses círculos, eu iria trabalhar um pouco. A parte de fora eu só estou acendendo para você ver direitinho. A parte que realmente eu iria trabalhar seria esse cantinho que eu estou deixando mais escuro. Seria o lugar onde eu estaria colocando púrpura em cima desse rosa. Eu iria colocar por toda essa parte, próxima ao centro, no encontro entre círculos, e na parte de fora dele, onde fica mais suave, eu poderia estar colocando branco. Nessa parte de fora, onde não encontra um círculo com o outro e não encontra com o centro da nossa florzinha. Então, nessa área livre e mais clarinha, eu colocaria também uma porção de branco. Um branco que eu poderia estar deixando riscado, um branco que eu poderia estar deixando bem emendado, enfim. Veja como eu já teria boa noção de como pintar essa minha florzinha, porque eu descobri onde ficam os pontos mais escuros dela e onde, consequentemente, vai ficar os pontos de maior luminosidade. Esse centro, no caso, seria tipo uma flor do campo, né? Esse aí, elas têm alguns detalhes, assim, pelo centro, olha, que eu iria também colocar uma tinta mais escura. Colocar, no caso, se essa parte central dessa flor estivesse preenchida de amarelo, eu poderia estar colocando um siena, eu poderia estar colocando um pouquinho de sépia, um pouco de verde com siena, enfim, eu colocaria as cores que eu quisesse, desde que mais escura e que se destacasse. Olha só o que eu fiz, puxei uns risquinhos. Eu poderia estar pegando o púrpura e fazendo os risquinhos assim por cima das pétalas. E tudo surgindo dessa ideia aí embaixo, tá vendo? Isso eu faço até hoje. Quando eu pego um desenho que eu tô achando ele difícil de pintar, então eu pego o meu risquinho, vou grafitar ele todinho antes de começar a pintura. Isso me dá boa noção e sempre me traz bom resultado na minha pintura. Se você quiser aprender essa técnica que eu uso até então, para minha pintura, para os meus desenhos, comece assim, olha. Começa fazendo isso que eu tô fazendo aí. Veja que eu fiz um grafite puxando ele no sentido vertical, fiz outro puxando no sentido horizontal e agora eu tô puxando ele ao contrário. Eu vou deixar essa parte de cima escura, a parte de baixo clara, mas olha como eu tô fazendo. Eu tô puxando ele todo no sentido vertical, embora essa sombra esteja ficando no sentido horizontal. Ou seja, a parte de cima fica escura, a parte de baixo fica clarinha. Ficaria muito mais fácil de fazer essa sombra se eu tivesse riscando isso aí no sentido horizontal e não assim no sentido vertical como eu estou fazendo. Mas isso aí também é um treino bem importante que se você tiver interesse em desenvolver mais, em ter mais noção de sombra, de luz, de profundidade, você poderia estar treinando. Caso você tenha interesse, eu vou deixar essa ideia aí para você treinar em casa e vou fazer um desenho também do lado de círculos, dessa caixinha da flor para você treinar em sua casa. Essa é uma ideia que sempre me ajudou muito, ajuda até hoje, por essa razão vim trazer para vocês. Beijos, tchau!